Tem estudos que quando você está muito junto do seu cachorro, os batimentos cardíacos são sincronizados. Exatamente. Ansiedade e fobia são as principais causas de transtornos mentais em cães. Aí tem um errinho, né? Porque ansiedade e fobia. Fobia é um tipo de ansiedade. Então, a leitura que eu faço é: transtornos de ansiedade são as principais causas de transtornos mentais em cachorro. Como é em ser humano, né? Quantitativamente, né? Eu acho que tem cachorrinhos que nascem com mais predisposição. Com certeza. Um limiar de ansiedade. Com certeza, inclusive maior. Com hiperatividade, né? Com certeza. Tem cachorros que isso é um problema. Porque tem níveis de energia, né? Tem cachorros mais agitados, mais calmos. Mas tem cachorros hiperativos. Já viu o Marley e eu? O Marley, por exemplo, com certeza tinha um TDAH. Com certeza. Tem até estudos de TDAH em cachorros. E não duvido também, né? Tem. Os estudos com cachorros são muito recentes. É tipo 20 anos pra Mas cá. você sabe que, por exemplo, na década de 1996, década do século passado, eu uma vez estava, uma paciente minha tinha um cachorrinho, o cachorrinho estava numa tristeza, que a mãe tinha morrido, o cachorrinho foi definhando. Aí ela, Bia, não sei mais o que eu faço, Aí eu fui tentar achar, aí vi um artigo de uso na época da fluoxetina para cachorro. Como se fazia em criança, uma gota por quilo de peso, barará, barará. Eu falei, é off-label, você quer tentar? Porque eu fiquei assim, é off-label. Quero! Menina, ele melhorou. Então, assim, nos Estados Unidos isso já faz, entendeu? Então, como, por exemplo, hoje, dor, né? Eu tenho uma cachorrinha que tem uma hérnia. Eu falei, aí eu olhei assim, liguei para a veterinária e falei, olha, se fosse adulto, paciente, eu usaria gabapentina para gabalina. Ela, vamos fazer a gabapentina, porque tem estudo. A minha cachorra tá com bico de papagaio, ela toma gabapentina. E ela ficou direitinho, porque eu já queria operar. Nunca mais mancou. Não, opera não. Aí tá 3 meses, eu suspendi nada. Eu falei, a gente já sabe. Exatamente. Porque todas as minhas é assim, Deus botou ali, porque sabia que eu ia cuidar. Porque essa tem mega esôfago, então ela tem que comer e ir pro canguru. Nossa! Mega esôfago. Aí o canguru, com o tempo, o que aconteceu? Retificou a coluna demais, pra ela ficar meia hora depois de cada refeição. Não, tadinha, né? O que aconteceu? Fez uma hérnia. Porque não foi feito para ficar em pé. Aí agora, quando come, tem que fazer que nem criança. Tem que ficar assim até arrotar. Aí eu falo, depois do segundo arroto. Eu sou dessa. Então eu fico lá. É um filho, né? E quem trabalha lá em casa faz isso de boa. Eu falo assim, aproveita para dar comida na hora que tem um vale a pena ver de novo. Ver uma televisãozinha. Aproveita. Fica ali, entendeu? Porque é igual o bebê, gente. Né? E eu tô com 2 idosas também. Nossa senhora, as minhas estão envelhecendo juntas, que eu peguei com idade próxima, e aí tem esse problema. As duas têm um monte de questão de saúde. Não tem aquela coisa, começa também a ficar um pouquinho esclerosadinha. Né? Tem que ter aquela paciência, porque a gente também vai passar por isso. Eu não prendi, eu trabalho com isso, ensino as pessoas e prendi a minha bulldog pra fora de casa, menina. Porque ela tá com 12 anos. Para um bulldog francês, isso bastante. aí é uma eternidade. Porque eles vivem até 10. E aí, ela às vezes para e ela fica olhando pro nada, assim. E aí, eu moro em apartamento, ainda bem, né? E aí, eu, com filha, mochila da escola, a outra cachorra, e eu fui entrando em casa, fechei a porta. E fiquei lá, porque a Pandora é muito resiliente, ela não reclama de nada. Ela sabe que em algum momento tudo vai dar certo, assim, ela só espera. E aí, eu tô lá e toca a campainha. Visita, não recebo. Ela tava do lado de fora. Aí veio o vizinho, essa bulldog francesa é sua? Ela tá ali na porta do elevador. E aí, quando eu olhei, tadinha, ela tava esperandinho, assim, sentadinha na porta do elevador. Eu, Pandora, o que você tá fazendo aí, Pandora? E eu me senti a pior tutora do universo. Olha, isso aconteceu comigo. Mas assim, somos humanos, né? Isso aconteceu comigo quando eu morava, antes de 2000. Morava na Barra, nos únicos condomínios que tinha, que era o Riviera. Eu tinha uma Yorkshire. O que aconteceu? Eu fui levar alguém na porta, era um trocinho desse tamanho. Ela saiu, eu não vi. Voltei. Ai, meu Deus. E não, mas passaram umas 2 horas. Daqui a pouco o interfone. Doutora, eu falei, oi, tudo bom? Você vendo o que foi? Aconteceu alguma coisa? Era tipo 00:30 e pouco. Aí ele falou assim, a Luna tá aí? Eu falei, tá. Tem certeza? O problema de ter cachorro calmo é esse, que a gente também não... Aí ele falou assim, ela tá no outro bloco. Eu falei, como? Ele falou, também não sei. Aí depois a gente foi ver,
Ela ficou do lado de fora, o elevador abriu. Ela entrou. Eu morava no 20º. Ela desceu. Foi lá, dar um rolê. E ela foi para um bloco que andando já é difícil. E entrou no elevador, no outro bloco. Meu Deus. Eu não sei como. É. Aí veio ela, feliz que da bonitinha. vida. Fui lá pegar, falei, me perdoe. Mas ela tá habituada a fazer isso, nunca fez. Nunca. Como é que ela entrou no elevador? Não sei. foi- Como é que foi ela isso. saiu e entrou em outro bloco? Não sei. Eu até falo, gente, usa medalhinha de identificação até em apartamento. Eu, às vezes, não deixo a medalhinha, mas é melhor usar, viu? Porque... É bom. Próximo. E ansiedade e depressão, aquilo que eu falei, né? Não sei se você vê isso. É real. É real. Eu acho que é o animal que mais reproduz Sim. as nossas alterações mentais. E até né? as boas, né? Também. A ocitocina. Tem estudos que, quando você está muito junto do seu cachorro, os batimentos cardíacos são sincronizados. Exatamente. Porque a gente os brinca dois... pet terapia. E aí fala assim, o cachorro ama, cachorros amam. E quando a gente fala de amor, humanamente falando, é bem complexo, né? Só que se a gente considerar liberação dos hormônios, ocitocina... Sim, a parte neurobiológica, podemos dizer que bioquímica. ama sim, Sim, com certeza. entendeu? Então, é muito parecido, realmente. E a maioria desses problemas de ansiedade e depressão se dão por necessidades não atendidas, né? Claro que tem questões patológicas, e aí entra o veterinário comportamentalista. Para quem não sabe, tipo, a diferença, né, de um adestrador para um veterinário comportamentalista, é como se o veterinário comportamentalista fosse o psiquiatra. Sim, ele tem Ele mais recurso. vai poder receitar remédios. Exatamente, ele né? tem mais recursos. Porque, às vezes, o treinador é ótimo, maravilhoso, Sim. mas é uma característica do temperamento. Que você não vai mudar, mas você vai aliviar, porque traz sofrimento. Exatamente, porque tem casos tão graves que, por exemplo, se o cachorro, ele fica num estado que ele saia de si, sabe, teto preto. Sim, o branco dá aquele vum. Não tem como ele responder ao treinamento. Então, o veterinário ele vai trabalhar em conjunto com o adestrador. Por exemplo, ansiedade de separação. Existe todo um protocolo de ansiedade de separação. Só que se o cachorro chega ao ponto de se mutilar, sair, tentar pular a janela, ele não tem como responder protocolo nenhum. Então, você vai ter que abaixar, equilibrar o cérebro dele com remédio, e aí entra o veterinário, porque o adestrador não passa remédio, para poder responder ao treinamento. Então, o trabalho em conjunto é o psiquiatra do... Exatamente. Caso alguém tenha dúvida, né, assim, qual a isso diferença? mesmo. É isso aí. Mesmo. Vamos pro repórter Pipinho? Vamos lá. Pipinho agora tá em 3D. Eu amo ele de bonezinho. Eu acho que ano que vem ele vem bonequinho pros podia convidados. fazer umas pelucinhas, né? Eu acho. Mas tem que ser alguma coisa que os cachorros não façam mal pros cachorros. E eu nem recomendo pelúcia pra maioria. Porque é verdade, eles alergia. Engolem, né? Engolem. Não, engolem. As minhas engolem tudo. Eu tenho uma que faz isso também. Uhum. O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem lá umas 2.300 pessoas. Uhum. E elas têm alguns privilégios. Elas têm, por exemplo, palestras minhas, cursos online, eles têm todo acesso a isso e tira dúvidas e tudo. E eles têm o privilégio de saber quem vem aqui 15 dias antes. A gente dá o teu Instagram, tá? Que é Tudo Sobre Cachorros. Tudo Sobre Cachorros. @Tudo Sobre Cachorros. E eles vão lá, pesquisam e mandam dúvidas que eles gostariam de estar ao vivo te perguntando. Então, a gente tem isso. Uhum. Podemos? Podemos, claro. Vamos lá. O que caracteriza um adestramento positivo? Ótimo. Então, o adestramento positivo, ele vai trabalhar em duas frentes. Com o reforço positivo e a punição negativa. Algumas pessoas que são contra o adestramento positivo falam assim, porque eles têm essa fantasia de educar sem punição, porque educa sem punição. Não educa sem punição, mas é uma punição negativa. Aí você fala assim, nossa, punição negativa, então vai fazer o que com esse cachorro? Não, é porque o positivo e o negativo nesse caso é de adição e subtração. É o sinal de mais e o sinal de menos. Não são valores, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com reforço positivo, vai adicionar algo bom. Então, o cachorro vai sentar, você vai dar um petisco. Uhum. O cachorro vai ficar calmo quando você pega a coleira, o reforço é sair para passear. Uhum. Ele vai sentar quando você chega em casa, o reforço é você vai fazer carinho. Pode ser comida, pode ser qualquer coisa que seja valiosa para o cachorro. Sim. Alguma coisa que ele esteja querendo. Por exemplo,
Subir no sofá. Se ele sobe sem você querer, ele não você tira. Se ele sobe pedindo para você, você coloca no sofá. Então, a recompensa é o sofá. Entendi. Então, nem sempre é comida. A recompensa Carinho é algo que mesmo, ele queira. né? É. E a punição negativa. A punição positiva é você adicionar um desconforto. A gente está falando aqui de adição. Então, você vai usar um enforcador, por exemplo, uma coleira enforcadora, o cachorro puxa, toma uma enforcadinha. Alguns outros métodos, né? Lembrando, sou totalmente contra. A ciência atual já comprovou... É só na recompensa daquilo que o adestramento que você positivo quer. é o mais eficaz. Justamente por aquilo. No prazer, nós aprendemos muito mais Sim. do que na dor. Então, você vai adicionar desconforto. Então, tem métodos assim, por exemplo, cachorro late, você sacode uma latinha com moeda no ouvido dele, espirrar água, Não dá brigar, certo, gritar. Tudo isso é acréscimo de desconforto. Se você está adicionando algo que o cachorro não gosta, é punição positiva. E pode gerar dúvida, né? Mas o adestramento positivo é o contrário. É quando Ele vai você trabalhar a punição... premia... Então, tem um reforço positivo, que é premiar, que os outros adestradores também vão trabalhar, eles vão premiar também. Só que eles vão punir positivamente, ou seja, vão adicionar o desconforto. Enforcar, enfim. Não, peraí, não estou entendendo. Tá. Então, no adestramento positivo, para mim só existe uma coisa. É você premiar o comportamento que você espera. Isso. Com alguma coisa legal. Mas você Mas precisa o próprio reduzir... adestramento positivo tem o negativo? Então, é porque o negativo aqui é de tirar. Então, você vai tirar uma recompensa. Por exemplo, uma criança que fez bagunça. Você pode bater nela. Não pode, tá? Mas assim... Não, sim. Você pode bater nela ou você pode tirar a televisão. Ela não vai assistir televisão. Entendi. Mas no cachorro não faz muito sentido. Faz, porque você vai... você pode adicionar um desconforto. Por exemplo, ele tenta subir no sofá, você dá um cutucão. Tá? Então, você está adicionando um desconforto. Ou você pode tirar uma recompensa, que é não subir no sofá. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.